Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Santana e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. E a palavra de hoje está no livro de Êxodo 14:15, que diz assim: Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Êxodo 14:26 também diz assim: Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas e o Senhor os lançou ao mar. Bom, essa história provavelmente você já deve conhecer, que é a história no qual a nação de Israel, o povo, os israelitas estão fugindo dos egípcios, aquele período das 10 pragas, onde Deus usa Moisés como libertador, e então o faraó acaba cedendo quando a última praga é a morte dos primogênitos. Então o faraó vê o seu filho morto, aquele que sucederia ao trono, ele acaba cedendo, mas depois ele volta atrás e acaba perseguindo os israelitas. Eu estou com um aparelhinho aqui, que é onde eu vejo a minha neném lá no outro quarto lá, e ele está dando uma conexão aqui, por isso está fazendo esse barulhinho. Deixa eu só desligar ele aqui rapidinho. Vamos lá. Bom, existem dias que não são fáceis. Existem dias que não são fáceis. Dias de solidão. Dias que não parece um filho de Deus para nos ajudar. Não é mesmo? Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu já tive. Ainda essa semana eu fui aqui para uma cidade que é um pouco maior do que a cidade que eu moro. Fui levar a minha esposa no médico. Nós acabamos de ter a nossa filha, Isabel. E daí na volta o nosso carro começou a dar problema, e daí eu tive que parar e tento ligar para um, não atende, ligar para outro, ninguém atende. Eu numa cidade que não é a cidade que eu moro, enfim, parecia que nada ia dar certo, parecia que eu estava sozinho, nenhum filho de Deus aparecia para me ajudar. Então, assim como eu, acredito que você já teve esses dias. Muitas vezes nós nos encontramos em determinadas situações que somente uma intervenção divina pode nos ajudar. Às vezes parece que a vida nos leva a algum lugar aonde somente a intervenção divina é que pode nos socorrer daquela situação. Queremos que Deus haja imediatamente e de forma milagrosa e sobrenatural. Existem fases, situações, talvez situações de enfermidade, talvez situações por causa das contas, fim de relacionamento, uma situação muito difícil. Nós não conseguimos ter perspectiva, nós achamos que os nossos recursos foram esgotados e queremos que Deus intervenha. Às vezes são esses tipos de situações que nos fazem buscar a Deus, né? Muitos de nós temos o costume de buscar a Deus somente nesses tipos de situações. Existem momentos nos quais acreditamos que não temos mais o que fazer. Acreditamos que não temos mais recursos. E era exatamente isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Se você conhece essa história, você sabe muito bem do que eu estou falando. Os israelitas estavam sendo acuados pelos egípcios. O inimigo estava se aproximando e um massacre estava prestes a acontecer. Então a nação de Israel, o povo de Israel estava fugindo, mas eles já conseguiam, olhando para trás, ver os inimigos se aproximando. E daí, o que fazer? O povo pressionou Moisés e Moisés orou a Deus. O que eu acho incrível é a resposta de Deus diante de tudo isso. Êxodo 14:15, nós encontramos a resposta de Deus, e a resposta de Deus foi essa: Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante.
algumas versões diz: diga aos israelitas que marchem, diga ao povo que siga em frente. Eu acho incrível essa ironia de Deus. Por que você está clamando a mim? Talvez se fosse eu, talvez se fosse você, nós diríamos: porque foi exatamente o Senhor que nos tirou do Egito, foi exatamente o Senhor que nos colocou nessa emboscada. Enfim, o problema é que não tinha saída. Ainda que Deus mandasse o povo a continuar caminhando, a seguir em frente, a marchar, diante do povo israelita havia um mar. Ou seja, com os olhos humanos não havia saída. Aparentemente, com os olhos naturais, havia morte pela frente e morte por trás. Os israelitas olharam de um lado e viam o exército inimigo se aproximando e um massacre estava prestes a acontecer. Eles olharam e era impossível eles atravessarem aquele mar a nado e sobreviverem. Então, morte atrás, morte à frente, enfim. Às vezes nós estamos neste ponto de inflexão e não sabemos qual escolha tomar. Quando os israelitas olhavam para frente, eles não enxergavam uma saída. Eles não enxergavam uma esperança. E é exatamente neste ponto de inflexão que muitas vezes nós nos encontramos e não sabemos qual escolha tomar. Seguimos à frente, ainda que o futuro, ainda que esse caminho esteja um pouco obscuro, difícil de enxergar o fim, ou vamos ficar e vamos lutar contra o inimigo, tentar a sorte no braço. Estas eram as opções da nação de Israel. E às vezes nós estamos assim, desta mesma forma. E nessa história nós aprendemos que em situações como essa, a melhor escolha é ouvir a voz de Deus. E Deus disse: siga em frente. Eu imagino os israelitas questionando: mas Senhor, não tem para onde ir. Mas a ordem de Deus é: siga em frente. Mas Senhor, existe um mar, não tem como atravessar. Mas a ordem de Deus é: siga em frente. Ainda que a direção na qual Deus está apontando não pareça tão confiável, confie. A pérola dessa história é que a soberania de Deus trabalhou em conjunto com a responsabilidade humana. Eu gosto disso, saber soberania de Deus e responsabilidade humana. Deus poderia abrir o mar sem Moisés? Sim, isso é fato, isso é claro. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Mas ele não escolheu fazer isso. A responsabilidade humana foi o caminho para a soberania de Deus. Em outras palavras, a atitude de fé do homem resultou no milagre sobrenatural de Deus. E então nós voltamos para aquele texto inicial que nós lemos. Êxodo 14:15, disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que marchem, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar. Deus poderia abrir o mar sem o auxílio de Moisés, mas Deus escolheu trabalhar com Moisés. Ou melhor, escolheu dar a Moisés a oportunidade de trabalhar com ele. Em Êxodo 14:26, vemos a mesma coisa. E Deus disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios. E assim Deus salvou os israelitas. A soberania de Deus veio diante de uma ação e de uma responsabilidade humana. É incrível isso. Deus poderia abrir o mar sem Moisés, mas ele não escolheu fazer. Deus não está te mandando ter fé. Deus está te mandando ter uma atitude de fé. E essa pequena história encerra com esse texto, Êxodo 14:30. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Eu não sei aonde você se encontra, mas se você se encontra em um lugar que aparentemente, com os olhos naturais, você não consegue enxergar a saída, ouça a voz de Deus. O que Deus está te pedindo? Se Deus está te pedindo uma atitude de fé, nem que seja pegar o cajado e levantar as mãos em direção ao mar, como se isso fosse resolver todos os seus problemas, faça. Porque o que ele espera é uma atitude de fé para um milagre poderoso sobre a sua vida. Eu gostaria de orar por você.
Feche os seus olhos aonde você está. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida dessa pessoa diante de Ti. Eu apresento essa causa, essa situação que muitas vezes deixa essa pessoa com medo. Eu não sei qual é a situação, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que tem paralisado. O Senhor sabe como o inimigo tem trabalhado no sentido de não permitir que essa pessoa ouça a sua voz, não permitir que essa pessoa siga em frente e continue marchando. Pai, mas neste dia eu quero interceder por essa pessoa que está me assistindo. Eu quero pedir em nome de Jesus para que o Teu Santo Espírito toque nos ouvidos dessa pessoa e que ela consiga ouvir a sua voz. E que diante de situações como essa, ela possa ouvir o Teu direcionamento. O direcionamento de caminhar, o direcionamento de marchar, o direcionamento no qual o Senhor quer levar essa pessoa para um propósito muito maior. Pai, em nome de Jesus, eu peço para que, através da ação de fé, o Senhor não está nos pedindo fé, o Senhor está nos pedindo uma ação de fé. E essa pessoa que está me ouvindo neste dia tem uma ação de fé, uma atitude de fé. E que através dessa responsabilidade humana, ela possa experimentar a soberania divina sobre a vida dela. Eu quero declarar e profetizar os seus milagres, mas mediante ao passo de fé. Pai, em nome de Jesus, eu oro pedindo das suas bênçãos. Fortaleça essa pessoa para que ela possa tomar a decisão certa e assim ver o milagre do Senhor na vida dela. E assim ela possa ver o mar se abrindo, e o mesmo mar que se abre e livra ela das mãos do inimigo é o mesmo mar que se fecha e acaba com todos os inimigos. Em nome de Jesus eu oro, pedindo o seu favor, o seu entendimento sobre essa pessoa. Amém. Amém. Deus te abençoe. Mas antes eu preciso dizer algo para você. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu peço gentilmente para que você se inscreva, porque sempre estou postando aqui devocionais como este para fortalecer. O meu intuito, o meu propósito, o meu objetivo aqui é só te abençoar, nada mais que isso. E se esses vídeos têm te abençoado, compartilhe com alguém, mande no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo do trabalho, enfim. Às vezes alguém está em uma situação exatamente como essa e precisa de uma palavra exatamente como essa para tomar uma atitude de fé. No mais é isso aí, não esqueça de deixar o seu curtir, o seu comentário, e o meu desejo é para que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, abraço!